Olá, sejam bem-vindos à Faculdade Sensupeg. Meu nome é Felipe Meneghelli Bononi e vou ministrar para vocês a disciplina Bases Neurobiológicas da Aprendizagem. Nesta disciplina, o objetivo final é entender como as memórias e a aprendizagem se consolidam no nosso cérebro. Para que a gente possa chegar a esse objetivo tão nobre, tão lindo, principalmente para quem trabalha com educação, pois entender o percurso que uma informação ou que um estímulo faz até se tornar uma memória duradoura, facilitaria muito a adaptação de didáticas dentro de sala de aula para que o conteúdo ou a mensagem transmitida pudesse ter mais efetividade na questão de ensino e aprendizagem. Então vamos mergulhar no mundo da neurociência. Neste vídeo, nós estamos conhecendo o sistema nervoso. O nosso objetivo aqui é entender quais são as estruturas, como ele se forma, como é a divisão anatômica desse sistema, qual é a divisão funcional. Uma coisa é separar o sistema nervoso em peças anatômicas, né? Lobo frontal, medula espinhal, nervos, essas são peças anatômicas. Outra é tentar entendê-lo de maneira funcional, em que eu não tenho uma divisão, em que tudo funciona num único pacote, tá? Então vamos iniciar o estudo conhecendo as peças anatômicas, conhecendo a função de cada uma, e aí isso é uma divisão anátomo-funcional. Para que depois a gente possa entrar e mergulhar na divisão funcional do sistema nervoso e você possa tentar entender como se integram todas essas estruturas, cada uma com sua função específica, para que de forma uníssona a gente possa ter o funcionamento desse sistema compreendido, ok? Para iniciarmos, vai ser muito importante que vocês assistam esse vídeo. Ele é um vídeo que vai mostrar um cérebro 3D, vai mostrar algumas estruturas, tem algumas informações que são interessantes e a partir deste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa aula, mergulhando neste mundo interessantíssimo do sistema nervoso central. Sensupeg. Vamos lá, pessoal. O cérebro humano, ele é feito por dois hemisférios simétricos, o esquerdo e o direito. Eu acho que isso você já ouviu. E também temos o diencéfalo, que é uma parte medial e única que inclui o tálamo e o hipotálamo, conforme você vê aqui em nossa imagem 3D. Esses dois hemisférios, eles são conectados por vias comissurais. A maior delas é o corpo caloso, que contém mais de 200 milhões de fibras nervosas cruzando de um lado para o outro. Cada hemisfério cerebral é dividido em duas regiões distintas. Uma parte periférica, que é o córtex, onde tem a substância cinzenta, a massa cinzenta, que acho que também você já ouviu falar, que contém os corpos das células nervosas. E a parte central, que é feita da massa branca ou substância branca. Nessa parte branca, nós temos as extensões axonais dos neurônios e a tal bainha de mielina. Nossa, quantos nomes complexos! Calma, nós vamos aprender cada um deles. Cada hemisfério é cortado por fissuras profundas, que vão definir os lobos. O primeiro, esse sulco lateral, é onde fica a artéria cerebral média, que separa o lobo frontal do lobo temporal.
é um tipo de divisão que a gente pode ter e comumente a gente vai trabalhar nas disciplinas do nosso curso. O lobo frontal é a parte das funções superiores, é a parte que envolve o controle muscular, o intelecto superior, a personalidade, o humor, o comportamento social e linguagem. Este é o lobo frontal. Já o lobo temporal, responsável pela memória, pela linguagem e pela audição. O segundo é o sulco central, ou a tal fissura de Rolando, entre o lobo frontal e o lobo parietal. A gente já falou sobre o lobo frontal. O lobo parietal é que trabalha as sensações somestésicas. Olha que nome interessante. É aquelas que vão possibilitar a percepção de sensações como tato, dor, calor. Sensações somestésicas. O terceiro sulco, ele vai separar o lobo occipital dos lobos temporal e parietal. O que é o lobo occipital? É a porção mais posterior do cérebro e está envolvida no processamento de estímulos visuais. Lobo occipital, estímulos visuais. Essa imagem aqui mostra de uma outra forma como estão divididos, né? O lobo temporal, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital. Alguns autores, algumas citações, colocam um quinto lobo, né, chamado de lobo da ínsula ou lobo límbico, mas o nome mais usual é o sistema límbico, que está envolvido na modulação das emoções, na aprendizagem e da memória. O córtex cerebral é composto por vários sulcos e giros, dando a impressão de um terreno montanhoso. Dessa forma, aumenta-se a superfície de contato sem aumentar a área total. Se pudéssemos esticar o córtex cerebral, veríamos que ele tem o tamanho de uma fronha de travesseiro. Olha que legal! Vamos falar um pouquinho sobre a amígdala e também o hipocampo, parte desse sistema límbico. A formação hipocampal é um importante componente desse sistema límbico. A palavra hipocampo deriva das palavras gregas hippos, que significa cavalo, e campos, que significa monstro marinho. E tem uma referência à forma e à estrutura que o hipocampo tem de um cavalo marinho. As estruturas hipocampais são situadas em cada um dos hemisférios, tendo entre outras as funções a de localização espacial, reconhecimento de faces e principalmente consolidação de memória, transformando-a de curto para longo prazo, que é a memória duradoura. Essa aqui é a amígdala. Não confunda essa amígdala com a amígdala da garganta, são coisas diferentes. Essa amígdala aqui é uma pequena estrutura em forma de amêndoa. A amígdala ela se conecta com o hipocampo e também com os núcleos septais, a área do pré-frontal, o núcleo dorso-medial, do tálamo, e essas conexões elas garantem um importante desempenho mediando e controlando nossas atividades emocionais. Então, por exemplo, o que a gente chama de atividades emocionais de ordem maior, a amizade, o amor, a afeição, e também os estados de medo, ira e agressividade. A amígdala é fundamental para a autopreservação, porque ela identifica o perigo, ela gera o medo, gera ansiedade e coloca a gente em situação de alerta, pronto para lutar ou para correr. Essa é a nossa amígdala. Tudo isso tem uma relação muito profunda com a aprendizagem. São muitos nomes, mas eu tenho certeza que durante o curso você irá pesquisar, você irá se desenvolver, você irá se aprofundar. Nós, professores, iremos mediar esse conhecimento, dar as instruções, dar os caminhos, mas você, como cientista, irá se aprofundar e buscar todas as conexões específicas e terá sucesso. Vamos continuar nossa aula? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo produzido aqui pela faculdade, tá? Dá uma noção introdutória sobre todas as estruturas ou as principais estruturas que iremos estudar ou ver aqui nesse nosso momento, tá bom?
Não se preocupem com todos os nomes que são complicados, estudar neurociência é isso mesmo, tá? E bem como diz ali o vídeo, sim, vocês estão inaugurando a vida científica de vocês como cientistas. Após a curiosidade ser aguçada e você buscar respostas para as perguntas que você tem, esse é o caminho de um cientista. Vocês estão inaugurando o entendimento de uma área que não é própria da formação de muitos de vocês em geral, que seria a área da neurociência. Mas todos vocês, após esse curso, estarão aptos sim a trilhar caminhos mais profundos na questão do estudo e do entendimento do cérebro. Tá? Muitas perguntas ainda estão para ser respondidas a respeito do funcionamento do sistema nervoso central, tá bom? Nós vamos conduzir essa nossa explanação com muita calma, tá? Vocês vão ter momentos depois para poder tirar dúvida, enviar perguntas, tá? E, obviamente, o que a gente quer é que todos saiam satisfeitos e que esse material possa ser um material rico para que vocês tenham um entendimento sobre o sistema nervoso. Bom, como nós vimos aqui nesse nosso vídeo, o sistema nervoso ele pode se dividir, né, em sistema nervoso central, que foi apresentado aqui, né, e sistema nervoso periférico, né. Na divisão anatômica, inclusive, isso fica muito caracterizado. Nós temos o sistema nervoso central processando e integrando as informações, então ele é responsável pelo processamento e pela integração das informações. E o sistema nervoso periférico, que ele vai estar responsável pela condução dessas informações. Tá? Então eu tenho um centro, tá, que vai processar, integrar as informações para depois poder gerar uma resposta. E esta resposta vai ser conduzida, por exemplo, até o seu órgão efetor pelo sistema nervoso periférico. Vamos lá. Imagina que eu preciso contrair um músculo. Eu quero fechar a mão. Então eu tenho que contrair a musculatura responsável por fechar a mão. A informação foi processada e integrada no sistema nervoso central. E agora a ação comportamental adequada é fechar a mão. O sistema nervoso central manda esse comando vem até a medula, que ainda é sistema nervoso central. Da medula passa para o sistema nervoso periférico, que são os nervos, e esse nervo conduz esse comando até a musculatura que precisa contrair, e ela contrai. Então é mais ou menos isso que a gente vai entender. Entender a função de cada um deles, quem faz parte do sistema nervoso central, quem faz parte do periférico, tá? E como é que eles funcionam de maneira ordenada. Vamos iniciar o conhecimento do sistema nervoso pela origem dele. Como é que ele se forma até que tenha todas as estruturas, até que tenhamos todas as estruturas do sistema nervoso central e as estruturas do sistema nervoso periférico. Bom, aqui é um quadro que mostra um pouco da embriogênese, tá? Ou seja, do desenvolvimento, né, do feto, depois do embrião, e aí do embrião e do feto, né? Então nós temos, após a fecundação, um disparo automático, genético, né? Junta-se a carga genética do pai e a carga genética da mãe, e a partir dali eu começo a formação de um ser humano. A gente pode observar que é logo no início, aqui, ó, onde eu tenho colocado os efeitos defeitos no tubo neural, já aqui a partir da 3ª semana de vida, eu tenho as estruturas que vão dar origem ao sistema nervoso central e periférico, como a gente conhece, já prontas. É o tubo neural. Tá? Então é logo no iniciozinho da gestação que eu começo a formação do sistema nervoso. Tá? Para ser mais exato, né, temos aí, por volta do 18º dia de vida intrauterina, o início da formação do sistema nervoso. Ele se inicia através de uma placa neural. Como funciona isso? No início, você é um emaranhado de células tronco embrionárias. Você está dividido em 3 camadas, como essas que estão evidenciadas aqui no nosso slide. A camada mais superficial, chamada ectoderma, essa em azul, é dela que se origina o sistema nervoso central. Tá? Por volta do 18º dia de vida intrauterina, esse grupo de células tronco embrionárias, dividido nessas 3 camadas,
ectoderma, endoderma e mesoderma. Tá? A ectoderma, que é a camada mais externa, recebe, então, por volta do 18º dia de vida intrauterina, um comando químico já planejado dentro do teu mapa genético, que diz o seguinte: as células da porção central desta placa ectoderma devem se transformar em células do sistema nervoso. E aí, aquelas células tronco embrionárias passam a mudar a sua forma e se transformam em células tronco, em células do sistema nervoso, tá? Formando a placa neural. Esse evento evolui. No 20º dia de vida, essa placa neural já se dividiu bastante, se aprofundou, formou um sulco e surgiram as cristas neurais. Temos aqui o sulco neural em verde e as cristas neurais em roxo. Tá? Então é um processo que vai evoluindo, tá? A cada momento, com as divisões celulares e a diferenciação das células tronco embrionárias em células do sistema nervoso, eu começo a formar um sulco neural e o aparecimento das cristas neurais. No 22º dia de vida intrauterina, esse sulco neural se fecha, unindo as cristas, formando o tubo neural e em cima dele as cristas neurais. Percebam que nós estamos falando do 18º dia de vida intrauterina e estamos no 22º dia de vida intrauterina e eu já começo a ter o processo de fechamento do tubo neural. Ele fecha primeiro a sua parte mais superior e depois vai fechando a parte mais inferior. E por volta do 24º dia de vida intrauterina, tá? Provavelmente você, mãe, nem descobriu ainda que está grávida, nós temos o tubo neural fechado, formado e as cristas neurais dispostas ao lado dele. Como a gente pode observar nesse esquema, esta é uma sequência fotográfica de microscopia eletrônica mostrando desde o início da formação da placa neural e do sulco neural até o fechamento do tubo. E aí nós teremos esta imagem, um tubo neural formado com as cristas neurais colocadas à sua periferia. Tá? Por que a gente comenta sobre isso? Primeiro, é importante a gente saber a origem do sistema nervoso central. É o objeto do nosso estudo, nós trabalhamos com o cérebro porque educamos e nós temos que entender como ele funciona. E vamos iniciar sabendo de onde ele vem. Então, após a fecundação, a união dos gametas maternos e paternos, e por volta ali da 3ª semana, tá? Por volta ali do 18º dia de vida intrauterina, nós temos o início da formação do sistema nervoso. Neste momento, você ainda está disposto em 3 camadas de células tronco embrionárias. Elas são camadas muito distintas, uma chamada ectoderma, que é de onde, inclusive, se origina o sistema nervoso. E no 18º dia de vida intrauterina, aproximadamente, o ectoderma recebe uma sinalização química, tá? Que está programada no teu mapa genético, para que aquela porção central da placa ectoderma comece a se diferenciar de célula tronco embrionária em células do sistema nervoso. E essas células formam a placa neural, e isso vem evoluindo para o sulco neural, surgimento das cristas neurais, a partir do surgimento do sulco e das cristas, o fechamento desse sulco com a união das cristas e depois a divisão dessas cristas, tá, com uma robustez maior do tubo neural. E aí eu tenho aqui a representação de microscopia eletrônica de um tubo neural formado, com as cristas na sua periferia. E aí a gente já pode imaginar, se o tubo neural está no centro do desenho, ele dará origem às estruturas do sistema nervoso central. Muito bem. Eu tenho certeza que tem muita gente respondendo comigo já em casa, né? E se as cristas neurais estão na periferia, elas dão origem ao sistema nervoso periférico. Aqui a gente já começa a pontuar a origem, né, das estruturas anatômicas que compõem o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Tá? Esse tubo neural, fizemos um desenho esquemático dele, tá? Que está formado ali por volta do 24º dia de vida intrauterina, né?
ele já é chamado de arquiencéfalo ou encéfalo primitivo. Tá? Então já é o primeiro arcabouço de um encéfalo humano. E é da porção mais superior ou rostral desse tubo que eu tenho originado o nosso encéfalo. Tá? Como vocês devem saber, encéfalo é tudo aquilo que está dentro da caixa craniana. Tá bom? Ou seja, o cérebro é parte do encéfalo. O cerebelo é parte do encéfalo. O tronco encefálico é parte do encéfalo. Então eu tenho estruturas que estão dentro da minha caixa craniana que formam o encéfalo. O encéfalo é o todo. Cérebro é a maior porção, é a porção consciente, tá? E por muitas vezes a gente confunde a definição de encéfalo com cérebro. Mas cérebro é parte do encéfalo e você vai ver isso aqui no decorrer da nossa aula. Tá? Então nós temos aqui o tubo neural. O tubo neural se divide em porção superior e inferior. Tá? Na porção superior, nós vamos dar origem às estruturas que estão dentro do crânio. São estruturas do sistema nervoso central, elas estão dentro do crânio e elas vão formar o encéfalo. E a porção inferior dele vai dar origem a outra estrutura que compõe o sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Tá? Esta fica abraçada pela coluna vertebral. Tá? Imagina que nós temos as nossas vértebras, né? As vértebras elas possuem um furo no meio, e é através deste túnel, deste canal, que a medula passa, que ela sai do cérebro e percorre toda a coluna vertebral. A partir da medula vão sair os nervos e aí é sistema nervoso periférico, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, a medula, nós já sabemos que é um feixe, né, como se fosse uma corda de fibras que carregam informações, né, do encéfalo para o sistema nervoso periférico e trazem as informações do sistema nervoso periférico para o encéfalo, ok? E aí a medula, nesse caso, não vai precisar se diferenciar tanto, né? O tubo neural já se parece muito com o formato da medula, basta ela crescer e ficar mais grossa. Agora, essa estrutura que está destacada aqui, com subdivisões, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, é uma estrutura que vai dar origem ao encéfalo. Ela não se parece muito com o nosso encéfalo. Aqui eu não consigo definir bem quais dessas partes é o hemisfério direito, onde está o cerebelo, né? Então ela vai sofrer várias dilatações. E é isso que nós vamos ver a seguir. Aqui nós temos a representação do nosso tubo neural. Temos o prosencéfalo, tá? A partir do prosencéfalo, ocorre uma outra subdivisão e há o surgimento do teleencéfalo. O teleencéfalo vai dar origem aos hemisférios direito e esquerdo. Temos também, a partir do prosencéfalo, uma outra subdivisão chamada diencéfalo, ou seja, este proencéfalo vai dar origem a duas estruturas, ou dois conjuntos de estrutura, o teleencéfalo e o diencéfalo. O teleencéfalo vai formar o hemisfério direito e esquerdo. O diencéfalo vai formar tálamo e hipotálamo. E quando eu junto esses dois, eu tenho o que a gente chama de cérebro. Ah, professor. Então, cérebro é o hemisfério cerebral direito, hemisfério esquerdo, tálamo e hipotálamo? Via de regra, sim, podemos definir isso. Essas são as estruturas mais importantes para que a gente possa estudar, relacionadas ao cérebro, principalmente aqui em relação ao diencéfalo. Tá? Aqui no nosso desenho, eu tenho a representação do cérebro. Hemisfério, e aqui em azul, o diencéfalo. Tá? Então, quando eu junto esta porção que está aqui em azul com esta porção em bege, que é o hemisfério cerebral, eu tenho o que a gente conhece como cérebro. Ah, professor, a gente tem que decorar todos esses nomes? Olha, não. Essa nomenclatura é uma nomenclatura que sim, irá fazer parte do seu dia a dia. Por que que eu tenho esse slide aqui na aula e você vai poder utilizá-lo como cola no futuro? Porque muitos autores, quando vão escrever sobre o cérebro,
ao invés de escreverem este nome, eles colocam na região prosencefálica, e quando ele faz alusão à nomenclatura embriológica, dizendo região prosencefálica, ele na verdade está falando do cérebro. Então é para que você possa acompanhar toda a literatura, para que você não tenha dúvida quando for fazer pesquisas científicas e ler artigos científicos. Você pode ver o nome telencéfalo escrito, e você sabe que o telencéfalo agora é a mesma coisa que hemisfério direito ou hemisfério esquerdo, tá? Diencéfalo, então você sabe que ele está falando sobre os núcleos talâmicos, né? Ali nós temos o tálamo e o hipotálamo com maior expressão, principalmente para o nosso curso, tá? Então quero que fique entendido que, a partir do prosencéfalo, nós damos origem ao cérebro. Depois nós temos uma outra divisão desse nosso tubo neural, na região medial ali dele, que é o mesencéfalo. O mesencéfalo vai continuar mesencéfalo a vida toda. Mesencéfalo é essa porção vermelha aqui, ó, tá? Que está logo abaixo do diencéfalo, tá? Ele fica entre o diencéfalo e o tronco encefálico, que é essa outra parte aqui de baixo, tá? Na verdade, ele fica entre o diencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Nós temos aqui mesencéfalo, ponte e bulbo, chamados de tronco encefálico, tá? O mesencéfalo, então, é parte do tronco encefálico e ele está entre o cérebro e a ponte, por exemplo, tá bom? A região mesencefálica, vocês vão ver aqui nessa aula, é uma região interessantíssima. Ela tem mecanismos de ligação direta com o sistema límbico, que é o sistema de controle das emoções, com o lobo pré-frontal. Ela coordena, muitas vezes, como uma das principais vias de manutenção da atenção. Aqui nós temos um neurotransmissor, que é a dopamina, em grande quantidade. Está relacionado também à modulação, em algumas regiões, da coordenação motora fina, né, de controle motor. Então é uma área importantíssima, vocês vão conhecê-la ao longo do nosso curso, tá? E o legal dele é que desde que ele se origina no tubo neural, ele continua com o mesmo nome e permanecendo mesencéfalo, tá? Além do prosencéfalo e do mesencéfalo, nós temos o rombencéfalo. Rombencéfalo, ele vai dar origem também a duas estruturas. Uma delas é o metencéfalo, que por sua vez dará origem à ponte, tá? Que é este aqui, ó, e cerebelo, que é esta estrutura aqui, tá? E o rombencéfalo também se divide em mieloencéfalo, que dá origem ao bulbo, que é esta partezinha final aqui do nosso encéfalo. Aqui, quando termina o bulbo, está o assoalho do seu crânio, tá? A partir do bulbo, do assoalho do seu crânio para fora, nós temos a medula espinhal aqui em cinza, tá bom? Que é a parte inferior do tubo neural, ok? Então eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco. Esse é um slide um pouco mais denso, né? Nós temos que ter em mente que a partir do 18º dia de vida intrauterina, inicia-se o processo, tá, de formação do sistema nervoso. Esse processo, ele passa por uma alteração daquela placa neural, tá, até o fechamento do tubo no 24º dia de vida intrauterina, aproximadamente, e a formação do nosso tubo neural. Esse tubo neural, ele tem a região mais superior dele, dando origem ao sistema nervoso central e principalmente as estruturas do encéfalo, né? Na verdade, o tubo neural dá origem ao sistema nervoso central, sendo que a parte mais superior dá origem às estruturas encefálicas e a parte mais inferior dá origem à medula espinhal, ok? Esse tubo ele é dividido em 3 partes: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. A partir da primeira parte, que é o prosencéfalo, eu dou origem ao cérebro. O cérebro é um conjunto de estruturas que contempla os hemisférios e os núcleos talâmicos, o diencéfalo, tá? O mesencéfalo é uma estrutura que é um centro dopaminérgico do nosso organismo, né? Ele tem ligações com o lobo pré-frontal, ligações mesolímpicas, ele é muito importante para manutenção da atenção, para coordenação de movimentos. Então nós temos aqui um grande centro dopaminérgico. O
mesencéfalo continua mesencéfalo a vida toda. E o rombencéfalo dará origem a ponte, cerebelo e bulbo. Tá? O cerebelo está mais relacionado à aprendizagem motora, tônus muscular, né, coordenação motora, e ponte e bulbo estão ligadas a funções vegetativas, respiração, controle cardíaco. A gente vai detalhar isso agora à frente na aula. Eu preciso só que vocês tenham em mente que agora vocês sabem a origem do sistema nervoso. Olha que coisa mágica! Vocês sabem que aos 18 dias de vida intrauterina, o sistema nervoso inicia sua formação. E que a partir desta formação na sua placa ectoderma, ocorre o fechamento do tubo neural ali pela 3ª semana de vida, e que esse tubo neural já é reconhecido como arquiencéfalo ou encéfalo primitivo. Ele já tem ali 3 estruturas que darão origem ao nosso encéfalo e também dará origem à medula espinhal. Do prosencéfalo eu faço o cérebro, mesencéfalo continua mesencéfalo, é o nosso centro dopaminérgico, e do rombencéfalo eu origino ponte, cerebelo e bulbo. Tá? Por isso a importância de tomar ácido fólico antes de engravidar. O ácido fólico ajuda na divisão celular, mantém essa divisão celular saudável. E você já tem um fechamento do tubo neural logo nas primeiras semanas de gravidez, antes de completar o 1º mês. Muitas vezes você ainda nem sabe que está grávida. E é de suma importância que essa divisão celular esteja altamente saudável e que possa acontecer com o menor risco ou chance de erro possível. Caso o tubo neural não se feche corretamente, temos problemas como espinha bífida, meningomielocele, tá? Que são defeitos originários pelo mau fechamento do tubo neural. A criança pode apresentar nas costas uma bolha externa, onde as terminações nervosas, ao invés de irem para os membros inferiores, ficam ali naquela bolha, tá bom? Então tá aí a importância de tomar o ácido fólico, se atentem para isso e orientem a quem vocês conhecem que queira ter filho para procurar um médico, fazer a reposição de ácido fólico. Isso pode ser retirado gratuitamente nos postos de saúde, tá? Você também pode comprar na farmácia. Se quiser buscar isso pela alimentação, vai precisar de pelo menos 90 dias, com uma alimentação muito equilibrada, em alimentos que sejam ricos em folato, para que isso possa ser convertido depois no seu organismo em ácido fólico. Tá? Vamos dar continuidade. Bom, então, nós vimos que o sistema nervoso central, ele está originado a partir do tubo neural, e ele se encarrega do processamento e da integração das informações. Esse sistema nervoso central, ele divide-se em 2 partes, no encéfalo e na medula espinhal. Tá? Então nós temos aqui o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é um conjunto de estruturas que contempla o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, né? E a medula espinhal é um feixe de fibras que vai conduzir os impulsos nervosos da periferia e do meio externo para o encéfalo e do encéfalo para a periferia, como resposta, comportamento e por aí vai. Tá? Bom, os órgãos do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, são protegidos por estruturas esqueléticas, caixas cranianas, né? Por exemplo, protegendo o encéfalo, e coluna vertebral, protegendo a medula. Aqui nós temos, né, um esqueminha que mostra um pouquinho isso. Tá? E também existem membranas denominadas meninges, tá? Que ficam cobrindo todas essas estruturas, ou seja, temos um arcabouço de segurança muito eficiente, né? Isso é para evitar lesões e para que a gente possa preservar estruturas que são de suma importância para o nosso dia a dia e para a nossa vida. O sistema nervoso central, nele, né, a gente pode observar que existe uma área mais cinzenta e uma área branquinha, né? Chega a ser brilhosa, tá? Mais ou menos 40% do seu sistema nervoso central é de substância cinzenta e 60% de substância branca, tá? A substância cinzenta é onde ficam os corpos neuronais. Quando a gente olhar a microscopia, tá? Ou seja, a parte microscópica da anatomia, quando a gente for estudar os componentes celulares, nós vamos mergulhar um pouco nesse mundo celular aí, principalmente dos neurônios dentro do nosso sistema nervoso central. Por hora, a gente já observa isso, que existe uma diferenciação
ele é organizado em camadas e que em algumas camadas eu tenho o corpo celular e que nas outras camadas, que são essa substância branca, eu tenho os axônios dos neurônios passando e que eles são envoltos por uma camada de gordura chamada mielina, que nós vamos estudar mais à frente, e é a mielina que dá essa tonalidade esbranquiçada, brilhosa da substância branca. Ou seja, onde tem substância cinza, eu tenho corpo neuronal. Onde tem substância branca, eu tenho os feixes de fibras. Aquelas que vocês viram no vídeo, como o corpo caloso, que comunica um hemisfério cerebral ao outro. Ele é um feixe de fibras, tá? Bom, hemisférios cerebrais ou telencéfalo, eles possuem 85% do peso do encéfalo. Ou seja, a grande parte do encéfalo é os hemisférios cerebrais. Se a gente junta hemisférios cerebrais e diencéfalo, que forma o cérebro, a gente tem quase que a totalidade, né, do tamanho do encéfalo dedicada ao cérebro. Por isso é natural essa confusão, uma vez que toda a outra parte é inconsciente, ainda tem isso, além de ser corresponder a mais ou menos 15% do encéfalo, ela é uma parte que trabalha sem que você perceba. Então, por isso há um consenso ou um entendimento de que dentro da cabeça nós temos o cérebro, quando na verdade é o encéfalo e o cérebro é apenas um dos componentes. Tá? Os hemisférios cerebrais, eles são subdivididos, ou seja, nós temos aí a divisão por lobos. Tá? Esses lobos vão receber o nome de acordo com os ossos que estão sobre eles. Por exemplo, aqui eu tenho o osso frontal, esse lobo é chamado de lobo frontal. No meio da cabeça eu tenho um osso chamado parietal, e o lobo vai ser chamado de parietal. Aqui do lado, né, nós temos um osso chamado temporal, e aí o nome do lobo, lobo temporal. Igualmente para o lobo occipital, aqui na base do crânio, onde eu tenho aqui na parte posterior o osso occipital, e embaixo dele o lobo com o mesmo nome, lobo occipital. Se a gente pudesse levantar o lobo temporal, dentro dele nós veríamos um conjunto de estruturas, tá, relacionadas, que estariam, como a gente posiciona aqui na neurociência, mesial ao lobo temporal. Toda estrutura que está mesial, ela está internamente ao centro da sua referência. Então, se é mesial ao lobo temporal, se eu levantar, eu vou ver internamente, né, mesialmente, né, e ao centro do lobo temporal, eu vou encontrar o sistema límbico. Aqui nós temos, como foi visto lá no vídeo, estruturas como o hipocampo, a amígdala, né, e que são estruturas de fundamental importância para o processo de aprendizagem. O hipocampo, como foi dito no nosso vídeo do início, ele transforma as memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. E a amígdala está por coordenar toda essa questão das memórias emocionais. Então são duas peças fundamentais, né? Cada uma dessas subdivisões, sistema límbico, lobo occipital, lobo temporal, frontal e parietal, tem uma função específica e nós vamos ver cada uma delas agora. Lobo frontal. O lobo frontal, ele possui as funções executivas, tomada de decisões, regulação das emoções, comando motor voluntário, dentre outras. Tá? Aqui são algumas mais gerais para que a gente possa entender a importância dessa estrutura. Tá? Então, além do lobo frontal ser o detentor ou o responsável pelo planejamento futuro, pelo valor de certo e errado, caráter, né, discernimento, autocontrole, ou seja, né, por ele ser o grande maestro das funções executivas, por ele me auxiliar nas tomadas de decisão, e a gente vai ver isso mais lá no final, no segundo vídeo, até a gente trata disso, da maturação desse sistema nervoso em relação à fase da adolescência e como a percepção emocional do que você está vivendo agora para tomar a decisão se integra melhor com o avançar da idade. E o adulto é muito mais capaz de tomar decisões conscientes do que uma criança, por exemplo, porque ele tem o seu sistema frontal ou pré-frontal, que é o lobo frontal, ele pode ser dividido em área motora e área pré-frontal, tá? É um lobo só, viu, gente? Mas ele tem estruturas chamadas córtex pré-frontal, né, aí delimitadas, e outra córtex motor,
tá? Onde eu tenho um comando motor voluntário e onde eu tenho as funções executivas, as relações sobre impressões emocionais, né? Expressões, tomadas de decisão e por aí vai. É de suma importância. Mas eu quero deixar registrado aqui que nós temos uma área motora nele, né? Essa área motora é importante. Bom, vamos lá. Córtex pré-frontal, dorso lateral. Tá? Qual a função dessa área? Ela é uma área essencial ao ser humano. Isso é um pouco óbvio, né? Toda parte do cérebro é essencial ao ser humano. Graças a ela, a gente pode planejar, idealizar metas, memorizarmos, né, refletirmos. E aí, quando eu falo sobre memorizarmos, eu falo sobre um trabalho sobre memória de trabalho, para continuidade de contexto. Essa que vocês estão utilizando agora. É o lobo frontal que faz isso, tá? Vocês estão me escutando, vocês estão guardando essa informação momentaneamente, tá? E o seu lobo frontal está conversando lá com o seu sistema límbico para saber qual é o peso cognitivo das informações que eu estou passando para vocês agora. Se isso tem importância, se isso faz sentido para a sua vida, se isso vai mudar a sua relação profissional, se isso vai te ajudar ou não no futuro. Porque se isso ficar claro na tua mente, aí sim, esta informação que estava guardada momentaneamente para ser considerada importante ou não, e se considerada importante, de acordo com a ligação que esse lobo pré-frontal vai ter com o sistema límbico, ele vai dar o peso emocional, vai dizer assim, ó, não, essa informação é muito importante para a gente, precisamos gravar. E aí o hipocampo entra em ação e faz essa conversão. Tá? Então aqui a gente já está começando a ver como é que esse sistema pode funcionar. Nós vamos ter aí um longo percurso até esse final e vocês vão entender tudo, tintim por tintim. Por hora, é importante a gente saber que o lobo frontal pode ser separado em pré-frontal e motor. No pré-frontal eu tenho uma divisão dorsolateral, ventrolateral e órbito frontal. Tá? A dorsolateral me permite planejar o futuro. Tá? A ventrolateral está relacionada com nossas percepções e com a expressão de nossas emoções. Tá? Então, quando eu expresso raiva, tristeza, angústia, aquela expressão que a gente faz está aqui, comandada por eles. Né? E a percepção sobre as coisas. Quando alguém fala alguma coisa comigo, eu percebo no tom de voz, por exemplo, que essa pessoa está tentando ser sarcástica, não está. Então eu tenho ali uma junção com lobo temporal, lobo pré-frontal, ventrolateral, sistema límbico, tudo isso vai estar integrado. Tá? E temos o córtex, né, pré-frontal, órbito frontal, que está relacionado aos nossos comportamentos sociais e à nossa tomada de decisão. Ou seja, vimos que o córtex pré-frontal guarda todas as armas para que a gente possa executar boas funções executivas. Né? Ficou engraçada essa fala, mas as funções executivas são artifícios ou comportamentos que a gente lança a mão para tentar conviver o melhor possível e se integrar em sociedade. Tá bom? A parte motora. O córtex motor, né, no lobo frontal, cuida da motricidade voluntária. Então, quando eu tenho um comando para mexer a mão, para atender um telefone, por exemplo, isso é um comando voluntário consciente. Tá? Eu planejo esse movimento e esse comando sai da área motora primária para os músculos que devem fazer a ação. Então, se alguém toca no meu ombro e eu processo essa informação no meu encéfalo, e o comando de resposta comportamental deve ser olhar para trás, é daqui da área motora do lobo frontal que sai o comando para o grupo de músculos se contrair fazendo o movimento desejado em resposta ao estímulo. Tá, ok? Aqui nós temos o homúnculo motor, né? É a representação de cada parte do seu corpo no lobo frontal. Então é essa área primária aqui, pintada em azul escuro, mais escuro ou roxo para alguns, né? Vai depender da iluminação da sua tela. Tá? Esta área aqui, tá? Aqui está representada nesse esquema e cada um desses giros, dessas circunvulações, cada pedacinho aqui desta área motora primária representa uma parte do seu corpo. É óbvio que eu tenho muito mais espaço para áreas de maior importância motora. Então você vê que a mão tem um espaço gigantesco em relação ao pé, que a sua boca tem uma área gigantesca
em relação à sua testa, por exemplo. Tá? Bom, agora o lobo parietal. O lobo parietal, ele está relacionado com sensações somestésicas. Ó, Léo, vamos de novo, tá? Lobo parietal. O lobo parietal está relacionado a sensações somestésicas, tá? São as sensações de calor, frio, dor, tá? Elas são interpretadas nesta região. Pressão, tato, ok? Também propriocepção. Propriocepção é a noção do seu corpo no espaço. Eu não preciso olhar para a minha mão para saber exatamente em que posição que ela está. Está virada, com a palma para cima, com a palma para baixo, fechada, né? Se está aberta, em que posição que estão os meus dedos, meu pé. Eu consigo exatamente saber. Isso é propriocepção consciente. E também é uma área que está relacionada ao cálculo matemático. Olha que importante. E assim, como no lobo frontal, aqui no lobo parietal a gente tem uma representação de um homúnculo, só que aqui é um homúnculo sensorial. Vocês vão observar que existem diferenças. Olha, no homúnculo motor eu tenho a representação de partes do corpo de acordo com a importância motora. E no homúnculo sensorial eu tenho esta mesma representação de acordo com a importância sensorial de cada parte do corpo. Então, isso fica mais ou menos assim, ó. O nome desse homúnculo é o homúnculo de Penfield. Ele contempla tanto a parte motora quanto a parte sensorial. Penfield, ou William Penfield, foi um grande neurocirurgião canadense, tá? Que trabalhou pesquisando e desvendando grande parte dessas identificações que vocês estão vendo aí no córtex frontal e no córtex parietal. Então nós temos lobo frontal com a sua parte motora representada aqui e o parietal também com a sua parte, né, sensorial. É por isso, gente, que, por exemplo, uma pessoa quando tem uma perna amputada, né, essa perna, quando você olha para a pessoa, imagina que ela perdeu do joelho para baixo, não existe mais. Só que aqui no cérebro, se vocês olharem essa parte sensorial, essa perna dele vai continuar representada. Então as terminações nervosas do coto, ou seja, que vão estar ali embaixo, que iriam para a perna, continuam mandando sinal para o cérebro. E esses sinais vão continuar chegando na área que era dedicada a essa perna, que teoricamente não existe mais, ou pelo menos fisicamente não existe mais, mas representativamente no cérebro desta pessoa ainda existe. E por isso pessoas que são amputadas podem relatar que estão com dor na unha encravada do dedão, que aparentemente não existe mais, porque esta sensação é gerada pelos estímulos distorcidos que são agora interpretados de forma inadequada pelo lobo parietal. Existe tratamento, né, para isso, você faz desensibilização desse coto e tal, mas essas dores podem ser horríveis, tá? Tem gente que toma até morfina. Essa é a chamada síndrome do membro fantasma ou a dor fantasma, tá bom? Por que que isso acontece? Porque eu tenho no meu córtex cerebral, tanto na área motora quanto na área sensitiva, a representação de cada parte do meu corpo, tá? Bom, é assim que seu cérebro te enxerga, tá? Se a gente fosse montar um ser humano com as proporções de importância motora que estão no cérebro e as proporções de importância sensorial que estão no cérebro, você teria essa carinha, tá bom? Isso é um homúnculo de Penfield. Bom, vamos para o lobo temporal. O lobo temporal está no córtex auditivo, tá? Tem o córtex auditivo primário, né? Ou seja, é ele que identifica então a audição, o sentido de audição é processado pelo lobo temporal. Nós temos aqui a compreensão da linguagem. Nesse lobo tem aí uma área chamada área de Wernicke. A área de Wernicke está relacionada à compreensão da linguagem. E também temos o lobo temporal, já que abaixo dele estão as estruturas do sistema límbico, intimamente relacionado à aprendizagem e memória, ok? Lobo occipital. O lobo occipital tem o córtex visual primário e ele é responsável pelo processamento dos estímulos visuais, tá? Então, quando você enxerga um objeto, esse objeto se torna imagem no seu córtex. Não é o seu olho que enxerga, quem enxerga é o lobo occipital. O olho apenas capta o padrão de luminosidade de cada objeto ou forma do exterior. Nas células fotossensíveis, na retina, isso é convertido em sinal elétrico,
tá? São os cones e bastonetes, e esse sinal elétrico viaja via nervo óptico, tá? Até o nosso lobo occipital, com as informações de forma e cor. Quando essa sinapse chega no lobo occipital, a área primária visual capta a informação trazida pelo nervo óptico, interpreta e forma a imagem com a cor que você está enxergando, ok? Então, os olhos são apenas janelas para o cérebro. Quem enxerga é o lobo occipital. Bom, o sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas responsáveis primordialmente por controlar as emoções e as funções de aprendizado e memória. Olha a importância disso para a gente. É aqui que mora o centro de fabricação das memórias de longo prazo. E é tentar entender esse mecanismo que vai me dar mais armas para poder fazer com que o aprendizado seja efetivo dentro de sala de aula, tá? Quando eu conseguir agrupar a questão da percepção do mundo externo, a identificação dos estímulos, né? Então eu tenho o lobo temporal com os estímulos auditivos, o lobo occipital com os estímulos visuais, né? O lobo parietal com os estímulos somestésicos, táteis, né? Quando tudo isso estiver integrado, eu conseguir entender como funciona esse processamento e identificação de cada área, e qual a sua relação direta com o sistema límbico nesse momento, eu consigo adaptar as minhas didáticas para fazer com que a informação que está sendo passada ganhe importância cognitiva para esse aluno, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês rápido. Imagine que eu vim dar essa aula para vocês e eu deixei meu filho em casa com 40 graus de febre, tá? Poxa, durante uma aula, quando o telefone toca, a gente sabe que não pode atender. Mas será que eu deixaria de atender sabendo que minha esposa está em casa sozinha? Nós estamos aqui nessa aula, meu filho com 40 graus de febre, toca e é ela me ligando. Mesmo eu sabendo, ela sabendo que eu estou em aula, eu vou considerar que é importante, né? Isso vai ganhar peso cognitivo. Percebam que vai tocar o telefone, eu vou perceber o som, esse som, ao entrar, vai ser identificado pelo lobo temporal, e aí ele vai perguntar assim, alguém sabe o que significa isso? E todo o seu cérebro vai conversar, puxando da sua memória, e aí vai dizer assim, ó, esse som é o som do telefone dele tocando. Que legal. E quem é que está ligando? Quando eu olho para a tela, eu vejo a foto com a imagem do rosto da minha esposa. Esta imagem é formada no meu lobo occipital. E aí pergunta, alguém conhece essa pessoa? Não, essa é a esposa dele. E aí puxa da memória tudo que tem relacionado à minha esposa. Ele saiu de casa, o filho estava com 40 graus de febre, ela sabe que ele está dando aula e ainda assim ligou. Isso deve ser muito importante. Essa informação ganha peso cognitivo. O sistema límbico me ajuda nesse momento a dizer, cara, eu sei que o correto não era atender, mas nesse momento você vai ter que fazer isso. Então percebam como é importante eu conseguir juntar todos esses fatores para dar peso cognitivo à informação que está sendo passada. Quando isso acontece, facilita o processo ou a resposta que eu quero, tá bom? Então o sistema límbico vai ser de fundamental importância. Aqui nós temos estruturas como o hipocampo, a amígdala, hipotálamo, tálamo, tá? O hipotálamo, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, do tálamo e do hipotálamo, mas eles cuidam de orquestrar a parte consciente, outro a parte inconsciente de todos os estímulos e respostas do seu organismo. O hipocampo é a estrutura que tem como principal função a fabricação de novas memórias e a amígdala está relacionada a esta parte afetiva, ou seja, a memória sensitiva das coisas, a memória emocional, melhor dizendo. Tá? Tálamo. Tálamo é uma região de substância cinzenta e branca localizada entre o tronco encefálico e o cérebro. Tá? Fica ali no diencéfalo. Tá? O tálamo, junto com os hemisférios, né, são componentes que formam o cérebro. As mensagens sensoriais, com exceção das provenientes do receptor do olfato, porque ela do nariz passa direto para o bulbo olfatório, tá? Todas as outras informações passam pelo tálamo, antes de irem para o córtex cerebral. Por exemplo, a hora que eu enxergo um objeto,
e o nervo óptico vai carregar a informação dessa imagem, ela para primeiro no tálamo, para depois seguir para o lobo occipital. É como se o tálamo fosse um maestro orquestrando todas as entradas de estímulo consciente no nosso encéfalo. Por exemplo, chegam os estímulos, o tálamo dá uma olhada, faz uma interpretação rudimentar e diz assim, ó, isso é para o lobo temporal, isso é para o lobo occipital, isso é para o lobo parietal, isso aqui vai para o sistema límbico. Então é ele que organiza e distribui, tá, as informações que estão sendo captadas. Nós temos os órgãos dos sentidos, esses órgãos são como radares, captando todos os estímulos externos e também estímulos que são internos. Mas aí quem vai cuidar dos internos é o hipotálamo, ok? Então essa é uma diferença simples, básica, muito superficial, para que a gente possa diferenciar tálamo e hipotálamo, tá? Enquanto o tálamo vai cuidar de distribuir ou orquestrar, maestrar a distribuição, né, dos estímulos conscientes. Então entrou um estímulo visual, ele manda para o lobo occipital. Entrou um estímulo que tem componente sonoro, visual e tátil, ele desmembra esse estímulo, a parte visual vai para o lobo occipital, a parte auditiva para o lobo temporal e a parte tátil vai para o lobo parietal. Tá? Então ele desmembra e coloca cada área do cérebro para trabalhar em sua função específica na interpretação. Já o hipotálamo ele vai receber outros tipos de informações, por exemplo, dizendo que a pressão arterial está alta, que o pH sanguíneo está alterado, que precisa liberar insulina, e ele vai promover, então, toda essa parte inconsciente. Ele controla o seu sono-vigília, sua libido, a liberação de hormônios, né? Por exemplo, como ocitocina. Ele também controla hormônios como o hormônio liberador de corticotrofina, o hormônio adenocorticotrópico, né? Então nós temos aí uma sequência, isso vai ser muito importante. Quando eu falo esses nomes escabrosos, vocês não precisam se preocupar. Eu preciso entender que ele é um núcleo de controle inconsciente, tá? E que o hipotálamo, nós vamos ver mais à frente no nosso curso, tá? Dentro dessa disciplina ainda, ele forma, junto com a hipófise, né? Hipotálamo, hipófise e glândula adrenal, que fica em cima do rim, um eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é conhecido como eixo do estresse. E nós vamos trabalhar bastante em cima disso, né? Essas liberações hormonais que estimulam a hipófise, né? Que partem do hipotálamo, que saem da hipófise e vão estimular a adrenal, e que a partir daí a adrenal libera cortisol e adrenalina. Cortisol é o hormônio do estresse, né? E aí uma sequência de comportamentos automáticos acontece no seu corpo. Então a gente vai entender esse mecanismo para saber por que o nosso aluno fica tão nervoso na hora de uma prova. Tá? Tronco encefálico. O tronco encefálico é a região que está localizada entre o diencéfalo, que é tálamo e hipotálamo, e a medula espinhal. Ele é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Então nós temos aqui, né, em cima o diencéfalo, daqui para cá eu tenho o tronco encefálico. Aqui é o mesencéfalo, aqui é a ponte barrigudinha, né, e aqui o bulbo, ok? O mesencéfalo é um centro importante para os movimentos dos olhos e da audição ao girar a cabeça. Então é ele que coordena esse giro da cabeça de acordo com os estímulos auditivos e também ajudando aqui no movimento oculomotor. Cara, a gente sabe que isso é de fundamental importância para a alfabetização. Se eu não tiver um bom controle oculomotor para poder girar a cabeça e manter os olhos, né, na leitura, vai ficar difícil aprender a ler. Né? Isso é um dos exemplos do que o mesencéfalo pode fazer. Né? Ele tem fibras ascendentes e descendentes, ele se comunica com grande parte, tá, do nosso córtex cerebral. Ponte está localizada entre o mesencéfalo e o bulbo, tá? Contém o centro respiratório. E também daqui saem alguns nervos cranianos, como o quinto par, que é o nervo trigêmeo, o trigêmeo, né, o abducente ou o facial. Tá? Então, são nervos que inervam a nossa face. O bulbo. O bulbo recebe informações de vários órgãos do corpo. Tá? Aqui nós temos o controle autônomo de muitas das nossas funções. Tá? É a chamada vida vegetativa. Então, batimento cardíaco, respiração, também aqui ele tem centros de controle de respiração,
Pressão sanguínea, reflexos, tudo isso mediado pelos comandos do hipotálamo, tá bom? Contém tratos ascendentes e descendentes entre a medula espinhal e várias partes do cérebro, tá? Então está sempre se comunicando com todo mundo. É como se a gente tivesse lá embaixo, na parte mais inferior do nosso cérebro, um centro de controle, né, que tem ali hipotálamo, mesencéfalo, ponte, bulbo, inconsciente, para manter a nossa vitalidade, para que a gente possa estar em vigília, em alerta, apto a interagir com o ambiente externo. Então eles controlam tudo que é interno, equilibram toda a nossa homeostase interna para que a gente possa interagir de maneira livre com o meio exterior, tá? Então é de fundamental importância, né? A gente sabe aí que lesões nessas regiões praticamente são incompatíveis com a vida, tá? Cerebelo. O cerebelo tem esse nome porque cerebelo significa cérebro miniatura. E ele é todo enrugadinho, pequenininho, parecendo um cérebro mesmo em miniatura. O cerebelo é primariamente um centro de controle dos movimentos iniciados pelo córtex. Então eu tenho um comando iniciado pelo córtex, mas eu tenho alguém ali que está vigiando como é que esses movimentos estão acontecendo, tá? Ele está relacionado com a aprendizagem motora, então é aqui que eu faço a aprendizagem motora. Eu tenho outros tipos de aprendizagem, que são essas que a gente está fazendo agora. Vocês estão tendo uma aprendizagem semântica, ou seja, aprendendo um tipo de memória que, quando estiver fixada, não vai estar guardada no mesmo lugar da memória motora e nem é fabricada no mesmo lugar. A memória motora é no cerebelo, a memória semântica ou a memória episódica de fatos da nossa vida, né, do dia a dia, essas são memórias fabricadas pelo hipocampo, ok? Então o cerebelo, ele faz a aprendizagem motora, ele regula essa coordenação motora, tá? Ele também é responsável pelo equilíbrio, tônus muscular. Então eu tenho tônus muscular, equilíbrio e coordenação motora, além da aprendizagem motora, tá bom? Se a gente parar para pensar, isso segue uma sequência evolutiva lógica, né? A criança, ao nascer, ela é quase nada especializada com o seu encéfalo, e uma das primeiras coisas que ela adquire é o controle do tônus muscular. Então ela tem tônus muscular, ela passa a conseguir erguer as costas, erguer a cabeça, e a partir do momento em que ela consegue ter tônus muscular para isso, ela se firma e consegue se equilibrar. Então ela não vai mais cair como um boneco de pano. Então eu preciso que tenha tonicidade muscular acontecendo, papel do cerebelo, dentro do neurodesenvolvimento típico, né? Isso acontece naturalmente. As crianças, assim que nascem, começam a ganhar tônus muscular, depois são capazes de equilibrar as costas, a cabeça, girar o tronco e começam a fazer coordenação motora. A partir daí isso vai evoluindo para engatinhar, andar e por aí vai. Aí o céu é o limite, tá bom? A medula. A medula espinhal ainda, um componente do sistema nervoso, já não é mais parte do encéfalo, então nós temos sistema nervoso central, encéfalo e medula, né? O encéfalo é composto, como vimos, pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo, e aqui a medula espinhal. A medula espinhal, ela tem a função de conduzir os impulsos nervosos, tá? Das regiões do corpo até o nosso encéfalo e também do nosso encéfalo até essas regiões do corpo, tá? Ela pode produzir e coordenar atividades musculares e reflexas. Por exemplo, né, quando você encosta a mão numa chapa quente, quem já encostou, teve o desprazer de encostar, sabe que você encosta e tira essa mão rapidamente dessa chapa quente, né? É um movimento reflexo, de arco reflexo, é muito rápido. E o que é mais engraçado, vocês já repararam que quando você encosta e tira a mão, você ainda não está sentindo a dor, que você só vai sentir a dor depois? Porque a medula, ela já se encarrega, através das informações vindas dos receptores da sua pele, tá? Dizendo assim, olha, o sistema nervoso periférico traz essa informação para você até a medula, dizendo assim, cara, a temperatura está altíssima. A medula tem um papel de pegar esta interpretação e subir para o encéfalo, para que a dor seja interpretada lá no lobo parietal. Só que como a temperatura está muito alta, ela já aciona o neurônio motor para fazer essa ação reflexa enquanto envia a mensagem para o lobo parietal.
Então percebam que você só sente a dor depois, porque a medula se encarregou de te proteger. É uma rápida interpretação, ou bem rudimentar, que é feita ali na substância cinzenta da medula, e essa interpretação ela serve para nos proteger e não agravar possíveis lesões, tá? Então está aqui a medula, ela é um feixe de fibras, como vocês podem ver nós temos o osso da vértebra, existe um furo aqui no meio, a medula não está dentro do osso da vértebra, ela passa por um túnel formado pelos ossos da vértebra, tá? Quem já comeu rabada já viu, né? É uma vértebra e aí ela tem aqui esses prolongamentos e nesses prolongamentos no meio eu tenho um furo e esse furo sobreposto um sobre o outro forma um túnel. Dentro deste túnel está a medula espinhal. Não confundir com medula óssea. Medula óssea é um líquido, não é um feixe de fibras. Medula óssea não conduz sinal elétrico. A medula espinhal conduz os sinais elétricos, as informações do meio externo e do seu corpo para o encéfalo e do encéfalo para os órgãos-alvos do seu corpo. Então é condução de estímulos e impulsos nervosos, tá? E medula óssea é um líquido e está responsável pela fabricação de células do sistema imune, tá? Células do sangue, eritrócitos, tá? Então é relacionado ao sistema imune. A medula espinhal é relacionada ao sistema nervoso central, transmitindo informações, impulsos nervosos, tá bom? A medula óssea, sim, está dentro dos ossos. Eu tenho que furar o osso para retirá-la, diferente da medula espinhal, que passa por um túnel formado pelas vértebras, como se fosse um túnel de festa junina, ok? Bom, o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele vai captar informações e ele vai levar essas informações até o sistema nervoso central. Falamos isso já várias vezes ao longo dessa aula. E ele também traz essas respostas do sistema nervoso central para esses órgãos efetores, tá? Ele divide-se em nervos e gânglios nervosos, tá? Então, os nervos, né, aqui representados, eles vão sair a partir da medula espinhal e aqui os da face ali na região do tronco encefálico. E nós temos aqui, ó, eles se ramificando e inervando todos os seus órgãos, peles, músculos, tudo no seu organismo, tá bom? O que são os gânglios que eles falam aqui? São corpos neuronais que estão do lado de fora do sistema nervoso central. Então aqui eu tenho corpos neuronais. Não existe só neurônio na medula, nem só neurônio no cérebro, tá, gente? Tem neurônio no intestino, tem neurônio em vários órgãos. E o grupo ou o acúmulo de neurônios fora do sistema nervoso central, quando eu tenho uma sobreposição de corpos neuronais, dá-se o nome de gânglios. Então, gânglio nada mais é do que um acúmulo de corpos neuronais fora do sistema nervoso central. Então, essas são as estruturas do sistema nervoso periférico e a função, basicamente, é levar as informações até o cérebro e trazer as respostas elaboradas, tá? Por onde essas informações trafegam? Pelos nervos. E o que são os nervos? Os nervos são feixes de fibras nervosas. Elas estão dispostas paralelamente, envoltas a um tecido conjuntivo, tá? Cada uma dessas fibras é formada por um axônio de um neurônio e pelas bainhas de mielina que o envolvem. Então eu tenho vários grupos de neurônio ou vários axônios de neurônio formando um nervo, bem como nesse esquema, tá? Então aqui estão os neurônios na medula. Esses neurônios eles vão projetar os seus axônios para fora aqui da medula e o grupo de axônios projetados para fora da medula formam os nervos. Aqui está a representação de gânglios, corpos neuronais fora do sistema nervoso central, tá bom? Bom, esses nervos eles vão formar caminhos, tá? Tem nervos que vão, a porção de nervos que vão trazer a informação até o encéfalo e outra parte que vai levar a informação do encéfalo para os órgãos. Isso vai formar vias e tratos ou caminhos, né, específicos de tráfego de informação. Então a medula ela vai ser dividida numa área ventral e numa área dorsal, tá? Então eu tenho a parte da frente da medula, área ventral, e a parte das costas da medula, área dorsal, tá? Os nervos eles são compostos
por ramificações de neurônios que estão na parte ventral, unindo-se a ramificações de neurônios que estão na parte dorsal. Por que eu junto neurônios da área dorsal e da área ventral, ou seja, da área anterior e da área posterior da medula? Porque todos os neurônios que estão dispostos na área posterior da medula são neurônios que carregam informação sensitiva, sensorial. E todos os neurônios que estão na parte anterior da medula, aqui no ventral, são fibras motoras que carregam, são fibras de neurônios que carregam informações motoras. Ah, professor, então a gente pode dividir a medula em duas mãos, uma que sobe com informação e outra que desce com informação. Perfeitamente. Esta informação que sobe, já que tem que ser interpretada para saber o que é sempre sensorial? Exatamente. Toda informação que sobe ou que chega ao encéfalo é uma informação sensorial. O nome desta via ou deste caminho é via aferente. Ela chega no lugar mais importante. Aferente, ela sai do lugar menos importante para o lugar mais importante. Qual é a informação que ela carrega? Sensorial. Para ser interpretada, aí o seu cérebro decide o que vai fazer. Toda resposta a um estímulo é uma ação motora. Virar para trás é uma ação motora, falar é uma ação motora, pegar um celular é uma ação motora. Sempre para que eu responda a um estímulo é uma ação motora. Se eu não quiser responder ao estímulo, eu vou ficar parado. Eu não tenho ação motora nenhuma, eu não tenho resposta ao estímulo, ok? Mas qualquer resposta é motora. E aí esta resposta motora desce pela parte da frente da medula, na via eferente. Nós vamos assistir aqui dois videozinhos muito curtos, tá? De alguns segundos, que mostra esse trajeto da via eferente e da via aferente, tá? Aqui é um esquema só para que vocês possam entender mais ou menos como isso funciona, tá? Aqui eu tenho a pele, tá? Representada. E aí, ó, eu sofro um estímulo nessa pele. De repente, uma ponta de uma agulha fura aqui a minha pele. Esse estímulo vem pela porção sensitiva do nervo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá a medula, ó. Eu tenho a raiz posterior dela aqui e aqui eu tenho a raiz anterior dela, tá? Na raiz posterior da medula, ó, sai uma quantidade de fibras para formar o nervo. E da raiz anterior também. Quando eu formo o nervo, esse nervo é metade sensorial e metade motor. A hora que esse nervo se ramifica, a parte motora dele vem para os músculos e a parte sensitiva dele vem aqui para a pele. Quando a pele é estimulada, este ramo sensitivo leva esta informação até o córtex parietal, sensorial. E aí a porção que foi tocada no córtex parietal interpreta o que aconteceu. Se comunica com o lobo frontal, com a sua área motora, decide o que vai ser feito e, ó, a resposta vem em uma ação motora para contração e retirada desse membro frente à agressão que está sofrendo. Tá? Vamos ao vídeo para a gente tentar compreender como isso funciona de fato dentro do nosso organismo. Tá? Ó. O fogo na mão e o sinal subindo até aqui. Vamos repetir? Ó, fogo, o sinal sobe, para na medula, vem até o tálamo, do tálamo para o lobo parietal. Essa é a via aferente. Ela está levando o estímulo. Ó, vamos lá de novo. Fogo, estímulo vai na medula, da medula para o tálamo, do tálamo até o lobo parietal. O lobo parietal agora vai fazer a interpretação disso. E esses receptores especializados do sistema nervoso periférico são terminações nervosas que estão aqui. Elas podem captar informações, e essa é uma informação de calor, tá? E também de dor, obviamente. Isso vai subir via medula até o lobo parietal. Só depois de interpretado pelo lobo parietal é que você vai sentir a dor, tá? E aí vem uma resposta, tá? A resposta é motora. Lembra que nós falamos isso? Então, eu tenho uma resposta motora a esse estímulo.
E essa resposta motora, da mesma maneira, vai caminhar por uma via. Lá na sensorial era a via aferente, passando pela parte posterior da medula, e aqui, na parte motora, vai ser uma via eferente, de efetuar o movimento, saindo do lugar mais importante para o lugar menos importante, tá? O encéfalo é o lugar mais importante do nosso organismo, e aí fazendo a ação de contração. Não tinha, viu, gente, animações com a mão sendo retirada daquele foguinho. Então, peço essa licença poética, né, mas vocês entendem que é exatamente o mesmo mecanismo. Então aqui ó, a gente dá o play e vai ver agora, depois de planejado, ó, isso vem até a medula, né, aqui ela cruza de lado, porque essa informação eu ainda não passei para vocês, né? Os feixes da medula espinhal, assim que eles chegam no bulbo para invadir o encéfalo, então tudo que está vindo e tudo que está descendo do nosso encéfalo em direção à periferia, né, vai passar ali por duas áreas no bulbo chamada decursação das pirâmides. São duas proeminências, tá? Quando as fibras estão subindo e chegam na decursação das pirâmides, elas cruzam de lado. E quando elas estão descendo, a mesma coisa, elas cruzam de lado. Por isso, o lado direito do seu cérebro toma conta da parte esquerda do seu corpo e o lado esquerdo do seu cérebro toma conta da parte direita do seu corpo, tá? Por que motivo? Há muita especulação. Nenhuma definida ainda como taxativa ou correta pela ciência, e se um de vocês for primeiro ao encontro de Papai do Céu, vocês, por favor, perguntem a ele por que que cruza. Não são todas as fibras que cruzam, mais ou menos aí 80% dessas fibras cruzam de lado, por isso a gente tem os comandos contralaterais, né, dos movimentos do corpo, né, e das sensações, mas aí perguntem a Papai do Céu por que isso acontece. Voltem, podem me chamar, não vou ter medo, me contem isso, porque eu quero ser o primeiro a publicar isso de maneira correta, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, vamos seguir na nossa aula. Então, vamos olhar de novo como é esse comando. Foi interpretado, agora, olha, a ação motora vindo, ele para aqui na medula, cruza de lado, desce com o primeiro neurônio motor até o segundo neurônio motor, que vai até o músculo, para que o músculo possa contrair. Olha só que bacana. Viu? Então nós temos essas vias, via aferente e via eferente, tá? Bom, agora nós vamos sair da divisão anatômica e vamos partir para a divisão funcional. Veja bem comigo aqui. A gente já está começando, ou já tem condições de entender como tudo isso funciona. Eu sei que não é fácil, tá? A gente tem que ter muita calma, a gente vai revisitar esse conteúdo quantas vezes for necessário, tá? E eu vou fazer aqui uma breve revisão até a gente começar a divisão funcional. Tá? Nós vimos que o cérebro começa, ou o sistema nervoso começa a ser formado lá no 18º dia de vida intrauterina, tá? E com 18 dias de vida intrauterina, uma sinalização química acontece, pede para que as células tronco embrionárias da camada ectoderma se transformem na sua porção central em células do sistema nervoso. E a partir dali tudo se desenrola com a formação do nosso encéfalo, né? A gente vê que já pelo 24º dia de vida intrauterina, a gente tem a formação do tubo neural e que esse tubo neural vai dar origem ao encéfalo e à medula espinhal. E que isso são componentes do sistema nervoso central. E que as cristas neurais vão dar origem ao sistema nervoso periférico. E ali no sistema nervoso periférico nós temos os gânglios e os nervos, tá ok? Bom, no sistema nervoso central eu tenho várias divisões, né? O meu encéfalo é composto pelo cérebro, tronco encefálico e pelo cerebelo. O tronco encefálico tem ali o mesencéfalo, bulbo e ponte, né? Bulbo e ponte, mais ligado a funções vegetativas, respiração, controle respiratório, pressão arterial, batimento cardíaco e por aí vai, né? Temos ali o mesencéfalo como um centro coordenador da dopamina, ele vai me ajudar em estados de atenção, em movimentos, né? Coordenação desses movimentos e por aí vai. Tá. Temos o cerebelo, é um controle ou aprendizagem motora, me ajuda na coordenação, no equilíbrio, no tônus muscular. Eu tenho uma hierarquia na evolução do cerebelo. Ele começa me dando
primeiro a capacidade de tônus muscular, depois eu passo a ter equilíbrio, depois coordenação motora, e aí inicio os movimentos coordenados, né? E toda essa aprendizagem motora é processada pelo cerebelo. Ótimo, isso é bem bacana. Vimos também que o cérebro é dividido em lobos, né? E que o cérebro é formado pelos hemisférios direito e esquerdo e pelo diencéfalo. E ali nós temos o tálamo e o hipotálamo no diencéfalo, como principais expoentes para o nosso estudo. O tálamo, ele coordena e maestra toda a entrada de estímulos que é consciente. E o hipotálamo coordena o que é inconsciente. Então o tálamo, ele pega um estímulo visual e manda para o lobo occipital, que é quem faz a interpretação primária visual. Ele pega um estímulo auditivo, manda para o lobo temporal, que é quem faz a interpretação primária auditiva. Da mesma forma, ele faz isso com o lobo parietal, pegando todas as informações que são somestésicas, de dor, calor, frio, pressão, tato e por aí vai, né? Então nós vimos que isso tudo é muito bem orquestrado. O tálamo recebe a informação proveniente de quem? Dos nossos órgãos dos sentidos. Então isso vem de fora para dentro. Como é que isso vem de fora para dentro? Caminhando através do nosso sistema nervoso periférico, que são os nervos, os receptores que a gente tem na pele, todos os sensores nervosos que a gente tem, que funcionam como radar para captar tudo. Os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, né? Tudo isso faz com que a gente se conecte com o mundo. Percebam que toda a informação captada sempre é sensorial. Tudo que entra vem através dos nossos órgãos de sentidos, ou dispostos por células especializadas na nossa pele, ou nos olhos, nos ouvidos, na boca, no nariz, né? Então isso fica muito claro para a gente. E que depois que isso tudo chega no cérebro, isso precisa ser interpretado. A gente precisa entender o que significa isso, para poder responder adequadamente, com uma pauta de conduta ou com um comportamento adequado. E toda resposta ou todo comportamento de resposta a um estímulo é motor. E aí eu tenho um comando motor que sai lá do nosso córtex frontal pedindo para que a ação ocorra ou aconteça. Isso ocorre em vias que são distintas. Uma via aferente leva toda a informação sensorial e uma via eferente traz toda a resposta a esse estímulo sensorial, que é uma ação motora, ok? Espero que isso tenha ficado entendido para vocês, tá? Nós vimos aqui os vídeos de como ocorre, né, a transmissão dessa informação pela via aferente e pela via eferente. Agora, o que a gente precisa entender? Já que a gente está integrando todas essas estruturas anatômicas e integrando suas funcionalidades, eu preciso entender de fato como é essa divisão funcional. Porque eu sei que parte disso é consciente, mas outra parte não, é inconsciente. Então eu gostaria de entender como é que funciona o controle disso, né? E aí vem a divisão funcional do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral, tá? O sistema nervoso somático é consciente e o sistema nervoso visceral é inconsciente. E aqui eu não fiz divisão anatômica, separando as peças que são do sistema nervoso periférico e as peças que são do central. Não. Agora eu junto todas, o meu sistema nervoso com as peças que são periféricas e as peças que são central, funciona como um só. De maneira consciente e de maneira inconsciente. Ok? O sistema nervoso somático é o sistema nervoso consciente. Ele tem uma via aferente, que é uma via que vai trazer as informações para o nosso encéfalo. E agora vocês já sabem disso. Todos os seus radares sensoriais estão ligados. Você está absorvendo, chupando o máximo de estímulos que tem do meio externo, tá? De maneira consciente, sabendo exatamente todos os estímulos que estão entrando. Essas vias aferentes vão levar esses estímulos sensoriais até o tálamo, que irá distribuí-los para suas áreas específicas ou especializadas de interpretação. Uma vez interpretado, vai ser gerada uma resposta a esse estímulo. Já sabemos que toda resposta é uma ação. E se é uma ação, é uma via motora. Ou eu vou falar, ou eu vou girar, ou eu vou esticar um braço, vou acenar, vou escrever. É alguma ação. E aí,
esta também é consciente e eu posso escolher se eu faço ou não. Se o meu telefone tocar, eu recebo por uma via aferente sensorial o estímulo auditivo, ele é interpretado, eu tenho consciência disso, sei que a resposta elaborada é para que eu estique o braço e atenda ao telefone, mas eu posso escolher não fazer. Ok? É consciente. Sou eu que escolho se vai ser feito ou não vai ser feito. Eu decido o rumo disso. Eu escolho os caminhos da minha vida quando isso é consciente. Tá? Bom, aqui só um parênteses para parabenizar vocês que estão buscando mais formação dentro da área de vocês, porque de fato vocês fazem parte de um grupo muito seleto no Brasil. São pessoas que têm curso superior. Quando a gente tem um curso superior, teoricamente, a gente pode escolher com o que trabalhar, né? Então, a vida é para ser mais gostosa quando é feita desse jeito, sem que a gente tenha que trabalhar só por obrigação de pagar contas. Vocês estão provavelmente trabalhando com aquilo que amam, como eu amo dar aula e como vocês devem amar também, tá? Então, vamos lá. Parênteses feito, voltando à aula. Bom, a parte consciente definida, sabendo como isso tudo funciona, eu tenho ali o sistema nervoso somático, que é o sistema consciente, ele tem esse nome, somático, porque soma, tá, vem de uma palavra grega que significa corpo. E aí toda a parte que é motora consciente, né, ela está relacionada à musculatura esquelética. Tá? Eu mexo os braços, eu escolho se eu subo ou desço uma escada, se eu pego ou não um objeto. Então temos essa parte já definida. A outra parte é o sistema visceral. O sistema visceral também tem uma via aferente. Essa via aferente do sistema visceral, da mesma forma como o sistema somático, e aí visceral é inconsciente, o nome já diz, né? Vai tratar mais do controle das vísceras, dos nossos órgãos, do metabolismo, né? Ele está recebendo estímulos, só que estímulos inconscientes. Por exemplo, vocês tomaram café da manhã, né? Tomou um café da manhã, tal, vai começar um processo de digestão. Subiu a glicose no seu organismo. Você não percebe que isso aconteceu. Você não tem a consciência, você não para e fala assim, nossa, estou observando agora que a taxa de glicose no sangue subiu. Você não sabe isso, você não tem essa consciência. Mas essa informação vai lá para cima. E aí o seu organismo lança a mão de artifícios, tamponadores, para retirar o excesso de glicose circulante. E aí a insulina é liberada, recolhe essa glicose do sangue e ela é armazenada. Ok? Tá ok? Então, tem uma via aferente. Essa via aferente também é sensorial. Ela traz as sensações e as informações de tudo que está acontecendo. Seu organismo interpreta e precisa gerar uma ação. A ação é motora, lembram? Mas e agora? Se este sistema é inconsciente e eu não tenho a menor noção do que está acontecendo, como é que eu desempenho a ação? Então, se você não tem consciência de que tem que fazer algo, Papai do Céu foi inteligente e criou quem? O simpático e o parasimpático. Eles são a porção eferente do seu sistema inconsciente. Ou seja, existe alguém, que é o simpático e o parasimpático, que vai fazer ou processar as ações motoras autônomas ou inconscientes do seu organismo. Tá bom? E olha que legal, um faz exatamente o contrário do outro, tá? Então o Papai do Céu criou dois, porque se um dilata sua pupila, o outro vai contrair. Se um acelerar seu batimento cardíaco, o outro vai diminuir. Ou seja, são duas forças opostas, tá? De mesma intensidade. Quando eu tenho forças opostas de mesma intensidade, eu estou tendendo ao equilíbrio. E é isso que Papai do Céu pensou quando falou, cara, já que ele não decide o que vai acontecer nesta via motora, porque este sistema de controle ele é inconsciente, é o sistema visceral, eu vou botar dois caras que fazem um contrário do outro, e se acelerar demais o batimento cardíaco, o outro traz para os níveis normais. Se esse batimento cardíaco precisar diminuir para que a pessoa repouse, um faz isso, e se tiver que aumentar na hora que ela acorde, o outro também faz. Então eles vão se entendendo dentro de uma normalidade, dentro de uma homeostase, dentro de um equilíbrio, para que a pessoa possa ter a melhor experiência de vida possível. Tá ok? Muito obrigado
Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro momento e aguardo vocês para o nosso próximo momento, continuando a disciplina Bases Neurobiológicas da Aprendizagem. Um grande abraço.